Eu sou o Dr. Samuel Jundi, sou médico, perito, trabalho com defesa profissional e perícias judiciais e análise de risco com foco na análise de risco em saúde. Nosso tema de hoje é gerenciamento de risco em saúde e o nosso primeiro tópico é o hospital como local de risco. Nós temos, para abordar e compreender o que significa o hospital como local de risco, tem dois conceitos prévios que nós precisamos estabelecer e consolidar antes de poder entender o que isso significa. O primeiro é o conceito de risco. Tá? Risco é uma noção estatística. Risco é uma noção, antes de mais nada, probabilística, que está associado com a probabilidade de ocorrência de um determinado evento. Tá? Então nós temos a primeira noção importante em relação a risco é isso, a noção de probabilidade. Essa é uma noção eminentemente estatística. A possibilidade, a probabilidade calculável, em maior ou menor medida, da ocorrência de um determinado evento. Mas isso é insuficiente para definir o que é risco. Vamos pensar num exemplo simples. Nós temos uma caixa cheia de bolas, com um número X de bolas, todas da mesma cor, exceto uma. Quando eu introduzo minha mão nessa caixa, eu tenho uma determinada probabilidade de retirar da caixa a bola de cor diferente. Isso depende de quais fatores? Depende basicamente do número, por exemplo, de bolas pretas em relação a uma bola branca que tem ali dentro. Isso estabelece uma probabilidade. Por exemplo, eu tenho 19 bolas pretas e uma bola branca. Então eu tenho uma probabilidade de 1 em 20 de retirar de dentro dessa caixa uma bola branca. Mas dificilmente alguém diria que eu tenho um risco de tirar uma bola branca dali de dentro. Eu poderia falar em probabilidade, mas isso não é suficiente para estabelecer o conceito de risco. Então, há algo mais nisso. Se esta bola branca não tem nenhuma consequência sobre a minha vida, estamos fazendo um teste, um experimento, eu enfio a mão e retiro esta bola, ela dificilmente vai superar o mero conceito de probabilidade estatística de obter um determinado resultado. Quando é que eu começo a falar em risco? Eu começo a falar em risco quando retirar esta bola tem um significado, tem consequências sobre a minha vida ou a vida de terceiros. Então, eu tenho um aspecto na definição de risco que é valorativo. Valorativo. Se aquele evento não tem nenhuma consequência sobre a minha vida, eu não posso falar em risco de ocorrência. Eu não utilizo a expressão risco de tirar uma bola branca. Mas, se ao retirar aquela bola branca, algo aconteça comigo, algo possa acontecer comigo, por exemplo, eu possa ganhar um determinado valor, tirando a bola branca, eu começo então a poder falar em risco. Com uma pequena diferença. Nós temos utilizado na possibilidade de um evento positivo muito mais a expressão chance, popularmente, do que a expressão risco. Então, ninguém diz que eu tenho risco de ganhar na loteria.
Eu tenho a chance de ganhar na loteria. Popularmente, a expressão chance está relacionada com a possibilidade de um evento positivo, de um evento cuja ocorrência eu desejo. E nós temos usado essa expressão para eventos, a expressão chance para esses eventos. Agora, quando eu começo a pensar em um evento adverso, de que algo de ruim possa acontecer, sim, então eu tenho a utilização da expressão risco. Então, risco é a probabilidade da ocorrência de um evento valorável como adverso. São os dois componentes que estão relacionados com o conceito de risco. Uma probabilidade estatística de que algo venha a ocorrer e um aspecto valorativo em que esse algo é um evento adverso, um evento indesejável, um evento que eu pretendo evitar ou cuja probabilidade eu pretendo reduzir. Esse é o conceito básico de risco. Ok? Tranquilo isso? O que é um hospital? Que é o nosso segundo elemento nessa discussão. O hospital como local de risco implica em entender, então, o que é um hospital. Os hospitais vêm sofrendo, ao longo da sua história, uma série de modificações nas suas finalidades. Já foram locais de recuperação ou restabelecimento, já foram locais de separação, exclusão e segregação de pessoas, já foram locais de deixar morrer. E esse processo histórico associado aos avanços da medicina é que moldou o que é o hospital moderno, que de certa forma é um pouco de tudo isso. Tá? Os hospitais, sim, são espaços de segregação. O hospital é um espaço onde nós excluímos as pessoas, com diferentes propósitos. Nós as internamos e as colocamos no hospital, por exemplo, para que elas não transmitam doenças infectocontagiosas. Essa é uma forma terapêutica, muitas vezes, por si só. Né? Nós não estamos tratando só o indivíduo que está ali, estamos tratando também a sociedade. Esse indivíduo é segregado para que ele não transmita determinada doença. Por óbvio que, à medida que as doenças infecciosas se reduziram com as estratégias de saúde pública, com o advento da vacinação, isso se tornou uma porção menor dos hospitais, mas não uma porção menos importante. Nós temos, ao longo da história, vários hospitais cuja única finalidade foi a segregação de indivíduos portadores de doenças infecciosas, como os leprosários, os sanatórios para tuberculosos, e numa época em que a possibilidade de intervenção terapêutica sobre essas doenças era praticamente nenhuma. Isso ainda se mantém de alguma forma. Então, nós temos o hospital, vamos botar aqui risco, e passamos para o hospital. Então, hospital como espaço de segregação. De certa forma, os hospitais psiquiátricos ainda mantêm muito dessa natureza segregacionista, até pelas peculiaridades da própria doença psiquiátrica. Então, a segregação tem o objetivo de proteger a sociedade do indivíduo e proteger o indivíduo de sua própria doença. Esse aspecto que é histórico e que está relacionado a toda a história da criação, desde o advento dos hospitais, lá quando nós podemos buscar isso aos templos romanos e aos templos gregos, esse é um aspecto importante. O outro aspecto importante do hospital é a recuperação. Talvez, modernamente,
seja o principal no que nós entendemos por hospitais modernos. A possibilidade de nós termos do indivíduo ingressar a um local onde ele terá acesso a recursos terapêuticos que têm o objetivo de recuperá-lo da sua doença. Então, a recuperação em sentido amplo, tanto de recuperação de forças, quanto da possibilidade da intervenção terapêutica. Isto nos remete hoje ao que são os hospitais modernos hoje, com o advento de uma série de tecnologias de diagnóstico, não apenas de terapêutica relacionada à recuperação, mas a possibilidade de diagnóstico. Hoje nós lidamos em termos de diagnóstico com um determinado patamar tecnológico que nos permite oferecer recursos que não estavam disponíveis tão somente há 50 anos atrás. Nós estamos falando, por exemplo, de tecnologia de imagem, como ressonância nuclear magnética, tomografia computadorizada, cintilografia com material radioativo, ultrassonografia de alta resolução, algumas tecnologias de imagem invasivas, como o cateterismo cardíaco, a própria endoscopia digestiva alta, a colonoscopia, tecnologias que têm menos de 50 anos em termos de disponibilidade para a população e que implicam em alto valor agregado, não apenas em termos de recursos financeiros, mas em termos de recursos humanos para operar essa tecnologia. Então são tecnologias diagnósticas de alto valor agregado financeiro, alto valor agregado humano, ou seja, muitas vezes o treinamento para manejo dessa tecnologia requer 3, 4 anos de especialização de um profissional que passa a ser uma exceção na sociedade, ou seja, o custo de treinamento desses profissionais, o custo de aquisição e manutenção dessa tecnologia passa a ser tal que a sua ampla disponibilidade na sociedade não é possível. Então, o que nós temos é, em termos diagnósticos, nós temos uma grande concentração tecnológica. Então vamos mudar um pouquinho aqui esse nosso quadro. A característica é de concentração de recursos tanto humanos quanto de tecnologia dura, em termos de equipamentos, em termos de espaços, que também acabam influenciando na recuperação. Então nós podemos colocar aqui concentração, e aqui nós estamos falando em terapêutica, diagnóstica. Os hospitais já foram lugares, não no sentido da segregação, mas lugares de deixar pessoas quando nada havia para ser feito. O objetivo não era necessariamente segregá-las, e por isso eu não gosto de incluir isso na segregação. Mas o objetivo era colocá-las num lugar, depositá-las num determinado lugar, não necessariamente com o objetivo de separá-las da sociedade ou da família, mas num lugar onde elas pudessem receber atenção até que morressem.
ou eventualmente se recuperassem espontaneamente. A ideia do hospital como local de armazenamento, ou mais popularmente como depósito de pessoas. Esse é um componente importante que tem que ser lembrado porque ele está retornando. Tá? Um local que difícil de definir, mas que talvez nós tivéssemos que deixá-lo como um local para morrer. O advento da tecnologia depois da Segunda Guerra Mundial criou uma expectativa de que o hospital não era um local para se morrer, era um local para se salvar pessoas. E isso veio do ponto de vista de um outro debate, que é o debate bioético, veio com coisas como a obstinação terapêutica. A ideia de intervir até o último recurso tecnológico disponível na tentativa de mudar o curso natural da vida em direção à morte. A obstinação terapêutica, ou como chamado pelos espanhóis de o encarniçamento terapêutico, ele, primeiro, se demonstrou ineficiente. O fato é que, quanto mais nós sabemos sobre a história natural de determinadas doenças, mais sabemos que a intervenção a partir de determinado ponto é inócua em mudar o curso da história. Se demonstrou desumano, porque também, pelas mesmas razões do que sabemos da evolução e da inocuidade do uso desses recursos para mudar o resultado final, a recíproca não é verdadeira no que se refere ao ser humano que sofre. É inócuo no sentido de não lhe acrescentar mais nenhum dia de vida, mas muito gerador de sofrimento quando nós começamos a intervir, produzir cirurgias, intervenções de exames invasivos, tecnologias que definitivamente, quando não produzem o bem, têm um grande potencial para produzir desconforto ou reduzir qualidade de vida. E ao longo desses últimos 20 ou 30 anos em que esse debate veio à tona, as mudanças na expectativa de vida e as mudanças que a tecnologia em geral trouxe para a população nos fizeram, de certa forma, começar a ver de novo o hospital como um lugar em que as pessoas poderiam ficar ali recebendo atenção paliativa e não necessariamente serem intervidas. Hoje nós ainda temos um grande debate na sociedade e muitos defendem que o melhor lugar ainda para se morrer é em casa, mas o que nós sabemos é que, a par das nossas opiniões, poucas são as famílias hoje que têm estrutura de manter um familiar dentro de casa que evolui inevitavelmente para o óbito. Então, de certa forma, sim, os hospitais voltaram a resgatar um pouco dessa noção de cuidado paliativo, dar apenas atenção e suporte e permitir que as pessoas sigam a sua história natural em direção à morte em condições mais adequadas. Tem se criado hospitais específicos para isso, a noção de hospice, a noção de um local adequado e mais humanizado para receber esses pacientes, de certa forma está vinculada à noção geral de hospital. Pode ser um hospital diferente, pode ser um hospital com menos agregação tecnológica, pode ser um hospital menos intervencionista, pode ser a ala de um hospital dedicada a isso, mas continua fazendo parte da noção de hospital, ainda que agora receba um novo nome, o hospice. Este é um papel secundário dos hospitais, mas nem é um papel menos importante, nem é algo que a gente possa esquecer. Mas o centro percebido pela sociedade, a percepção social em relação ao hospital, é que há um lugar, e eu diria que isso responde pela essência do que é uma instituição hospitalar, é um local de recuperação, e para isso nós precisamos diagnosticar e tratar, e é um local de alta concentração tecnológica, humana e
material, humana e hardware. Software e hardware estão concentrados em alto grau no hospital. Se nós estamos falando de uma instituição cujo propósito é a recuperação, e disso deriva a necessidade diagnóstica, a necessidade de se estabelecer um diagnóstico adequado, do qual virá a terapêutica adequada, nós já estamos falando de um indivíduo que, ao procurar um hospital, já vem portador de um determinado risco. De um indivíduo que, doente, tem uma determinada probabilidade de que este evento adverso, que já ocorreu, evolua de forma ominosa, para um agravamento, para uma incapacidade ou, eventualmente, para a morte. Ou seja, quem procura um hospital ou quem é derivado para um hospital a partir de um consultório, o faz porque é portador de uma determinada condição que modificou o seu estado natural e que lhe impôs algum grau de sofrimento. Lhe impôs algum grau de incapacidade e que tem uma determinada probabilidade de melhora natural, uma determinada probabilidade de agravamento com produção de incapacidade e de prejuízos em vida e uma determinada probabilidade de produzir a morte. Essas probabilidades, elas estão relacionadas a uma série de fatores. Idade do paciente, tipo de doença. Nós sabemos que determinadas doenças, como os cânceres em estado avançado, têm pouquíssima ou nenhuma probabilidade conhecida de melhora espontânea. Contudo, tem grandes probabilidades de produzirem agravamento do sofrimento daquele indivíduo ou da sua incapacidade e, em alguns casos, uma grande probabilidade de evoluírem para a morte. Doenças infecciosas da mesma forma, e o equilíbrio entre essas diferentes probabilidades é dependente da idade, do diagnóstico, do estágio da doença, em que momento foi feito o diagnóstico. Há pequenas exceções, poucas exceções a essa condição prévia de risco de quem entra ao hospital. Quais são essas exceções? Uma delas é a cirurgia plástica estética, por exemplo, em que o indivíduo que não é portador de uma doença, em sentido clássico, que não lhe impõe uma incapacidade, que não lhe impõe um risco maior de desenvolver uma incapacidade ou de morrer do que a média da população, que feiura não mata. Tá? Não importa qual é o que a gente acha que é o defeito, tá? Qual é o problema. Isso não aumenta minhas chances de morrer. E que procura um hospital ou instituição semelhante, de menor porte, como uma clínica, para ter modificado uma determinada situação que lhe gera sofrimento, mas que não aumenta seus riscos. Essa é uma das exceções em que o indivíduo procura assistência e que ele não tem um risco, em sentido amplo, prévio. Ele tem uma insatisfação ou um sofrimento. Então, o único risco é de que esse sofrimento permaneça ou aumente. Ainda que nós possamos considerar que, dependendo do que nós estamos lidando e da intensidade desse sofrimento, existe sim um risco. E aí há uma certa contradição com o que eu acabei de dizer. Sim, feiura pode matar, ainda que o risco seja pequeno.
nós temos, por exemplo, quando nós analisamos casos de suicídio e vamos buscar no passado do indivíduo uma cadeia de causalidade que levou até o suicídio, muitas vezes nós encontramos um conjunto de insatisfações. Um conjunto de insatisfações que pode incluir a insatisfação com a própria imagem, seja por distúrbio de autoimagem, seja por uma percepção real da própria imagem, que podem influenciar na decisão de tirar a própria vida. Então, há sim uma probabilidade, ainda que muito pequena, de que feiura mate. O que nós temos é que ser capazes de entender que isso é possível, ainda que não seja perceptível num primeiro momento. Então, essas três noções são importantes. Primeiro, de que o risco é a probabilidade de ocorrência de um evento adverso. Segundo, de que quem procura um hospital já é portador de um evento adverso em curso que lhe impõe determinados riscos. E que o hospital é um espaço de concentração tecnológica, diagnóstica e terapêutica com o objetivo de recuperação desse indivíduo. Uma outra noção fundamental para entender o hospital como local de risco é de que a intervenção sobre a saúde do indivíduo é um processo absolutamente imperfeito. E também é um processo probabilístico. Quando eu faço a opção de interferir na saúde de alguém por qualquer meio, eu não conheço todos os fatores envolvidos nos desfechos. Quando nós optamos, por exemplo, por dar um determinado medicamento para um paciente, para pegar um exemplo simples, um antibiótico para uma pneumonia. Pneumonia é hoje uma doença banal, facilmente tratável, com antibióticos disponíveis em qualquer farmácia. Pneumonias comunitárias já mataram muita gente no passado. Hoje são doenças, como regra geral, banais. Se eu não intervir sobre a pneumonia, esse paciente tem uma determinada probabilidade de melhorar espontaneamente, que é pequena, e uma probabilidade de evoluir mal, com diversos eventos adversos, entre eles a possibilidade de morte. Mas quando eu decido intervir sobre esse paciente e utilizar, por exemplo, um antibiótico, esse antibiótico também tem apenas uma probabilidade de tratar essa pneumonia. Pegando um exemplo simples. Pneumonia comunitária, doença relativamente banal, produzida por Streptococcus, uma bactéria comum na comunidade, comumente causadora de pneumonia. E eu resolvo utilizar um determinado antibiótico como o Bactrim. O Bactrim no nosso meio tem taxas de resistência de Streptococcus, dependendo da região, superiores a 30%. Então eu tenho uma probabilidade de em torno de 70% de que o Bactrim funcione para aquela pneumonia. Bom, então usa coisa melhor que o Bactrim. Melhor em que sentido? Melhor no sentido de que tenha uma probabilidade maior de tratar o Streptococcus. Ok, podemos usar amoxicilina. Resistência do Streptococcus, dependendo da região, 20%. Então eu já melhorei, eu passei de 70% para 80% de cobertura do Streptococcus. Mas eu ainda tenho 20% de probabilidade do tratamento não funcionar. Então, quem sabe nós usamos coisa melhor. Uma cefalosporina de segunda geração ou de terceira geração.
cefalotina, por exemplo, ou cefaclor, ok, melhorei minhas chances. 95%, 96%, 97%. Mas eu ainda tenho 3% de chance do tratamento não dar certo. E se eu tenho 3% de chance do tratamento não dar certo, 3 de cada 100 pacientes com uma infecção banal, comunitária, por Streptococcus, não responderão a um tratamento que está entre os de última geração e entre os mais caros. Isso se, 3%, se o tratamento for feito nas doses corretas, pelo tempo adequado e ingerido o medicamento nas condições adequadas. Então eu já tenho 4 fatores a influenciar o meu desfecho e o resultado no tratamento. Eu tenho que ter escolhido o medicamento correto, ele tem que ser tomado pelo tempo correto, nas doses corretas e nas condições corretas que permitam a sua absorção e que se atinjam os níveis necessários para combater a infecção. Além disso, desses 4 fatores, eu preciso que o indivíduo que está recebendo esse antibiótico tenha um sistema imune capaz de dar resposta. Porque o antibiótico por si só é insuficiente para fazer a eliminação bacteriana. Eu preciso de um sistema imune em boas condições ou minimamente em condições de dar suporte para o uso desse antibiótico. Então eu já tenho 5 fatores. Eu preciso que este medicamento não interaja com algum outro medicamento que esse indivíduo está tomando ou com algum alimento de forma a perder a sua eficácia. Então eu tenho 6 fatores. Eu tenho fatores desconhecidos. Estou falando dos conhecidos. Eu tenho fatores desconhecidos que nós não sabemos de que maneira interagem para produzir um determinado resultado. Então eu tenho 6 fatores conhecidos e posso ter mais 3 ou 4 que eu desconheço. Por exemplo, alguma variação genética daquele Streptococcus ou alguma variação genética desse indivíduo que possa de alguma maneira interferir no tratamento. Então cada vez que eu interfiro na saúde de um indivíduo, eu tenho uma determinada probabilidade de dar certo a minha conduta. E isso não se modifica dentro do hospital. Essa noção não se modifica. Eu modifico minhas probabilidades, mas eu não modifico o fato de que, estando num ambiente ambulatorial, no consultório, ou estando num hospital, toda intervenção tem apenas uma probabilidade de dar certo ou de dar errado. No sentido de dar errado, no sentido de não melhorar o paciente. Mas tem um outro problema. Cada vez que eu decido interferir, eu faço essa minha intervenção também tem seu próprio risco. A sua própria probabilidade de produzir um novo evento adverso na tentativa de tratar o evento adverso anterior. Então, um dos problemas, por exemplo, mantendo o mesmo exemplo da medicação, é a probabilidade de um efeito colateral do medicamento. Todos os medicamentos têm efeitos colaterais. Os efeitos não desejados do medicamento. Todos eles, por exemplo, podem dar reações alérgicas. Algumas dessas reações alérgicas podem ser fatais. Então, eu dou um medicamento disponível em qualquer farmácia, relativamente comum, que está sendo usado há 30 ou 40 anos, para tratar uma doença considerada hoje banal, adquirida na comunidade, por um germe, muitas vezes vagabundo, no sentido de que é um germe de fácil combate, e exponho este paciente ao risco de uma reação alérgica ao medicamento que pode matar ele.
ele pode não morrer da pneumonia e morrer da reação alérgica. Eu agrego ao paciente um risco que ele não tinha. Vamos pensar isso em termos de hospital. Acesso venoso, por exemplo. Acesso para pegar uma veia. Todo acesso venoso implica no rompimento de uma barreira protetora, para que eu tenha um determinado acesso às porções internas desse indivíduo, de maneira a disponibilizar para ele líquidos, medicamentos, de forma mais rápida, de forma mais eficiente, independente da capacidade dele de engolir ou não, independente dele estar dormindo ou acordado. Mas ao romper as barreiras naturais de proteção, eu levo comigo a possibilidade de, naquele local, produzir uma infecção. Por um germe contaminante da pele, por um germe contaminante da mão do operador que aplicou o acesso, por um germe que, num acesso venoso mantido, prolongado durante algum tempo, possa simplesmente utilizar aquela quebra permanente, aquela ponte entre o meio externo e o meio interno para entrar no meio interno. Isso vale para sondas vesicais, vale para sondas nasogástricas, vale para intubação pulmonar, vale para acesso venoso periférico ou central. Eu estou agregando ao paciente um risco que ele não tinha. Tecnologias não invasivas de terapêutica e diagnóstico também fazem isso. A gente sabe hoje, por exemplo, que mulheres submetidas a raio-x de tórax durante a juventude têm uma probabilidade maior de desenvolverem câncer de mama à medida que envelhecem. A exposição a um recurso diagnóstico, que era o raio-x de tórax, na tentativa ou na busca de uma doença num determinado momento, numa exploração de um paciente, acrescentou a esse paciente um risco que vai se verificar 30 anos lá na frente, de uma probabilidade aumentada de desenvolver câncer de mama. Nós temos no hospital, lembrando, uma grande concentração terapêutica e diagnóstica. E cada tecnologia dessas traz seus próprios riscos embutidos. Cada uma delas tem uma probabilidade de produzir um resultado adverso que é próprio do recurso, independente da doença prévia do indivíduo, independente do recurso ter sido ou não bem utilizado. Raio-x de tórax é um procedimento comum, procedimento simples, bastante bem conhecido e mesmo realizado nas cargas de radiação mais modernas, com equipamentos mais modernos, que são mínimas em relação ao que eram 50 anos atrás, continuam impondo risco aumentado para essa população. Então, isso é importante. O uso e a intervenção traz embutida em si mesma os riscos. Independente do que nós estamos falando. Cintilografia implica em aplicação de material radioativo num paciente. Raio-x e tomografia implicam em exposição do paciente à radiação ionizante. Medicamentos implicam em exposição do indivíduo a substâncias cujos efeitos nós não conhecemos na sua totalidade. Podem interagir com outros medicamentos, podem produzir reações alérgicas, podem produzir reações denominadas de idiosincráticas, justamente porque nós desconhecemos no que elas se sustentam. A intervenção impõe um risco adicional. A isso nós temos que somar um outro risco que está relacionado às características de um hospital. Ao concentrar tecnologia humana e material num único local, eu também concentro pacientes e doenças. Eu também concentro no mesmo espaço um conjunto de intervenções que modificam a natureza desse local.
E um bom exemplo disso é a chamada infecção hospitalar. A infecção hospitalar, aquela que ocorre dentro do hospital, pode ser produzida por dois grandes grupos de germes. Aqueles comunitários trazidos pelo próprio paciente ou trazidos por seus familiares. E apesar de a infecção ter sido produzida por um germe da pele dele, ela é considerada hospitalar porque é adquirida dentro do hospital e pode ter sido adquirida pelo vetor que foi o acesso venoso, por exemplo, a quebra da barreira de proteção natural. Ou eu tenho um outro grande grupo que envolve a flora e a fauna produzida, existente dentro do próprio hospital, contaminante dos objetos, do espaço, das paredes do próprio hospital ou dos profissionais do próprio hospital. E essa flora hospitalar, ela difere da flora comunitária, entre outras coisas, por sua resistência, pelo fato de ter sido selecionada ao longo de prolongados períodos de exposição aos mais diversos antibióticos. Então, a concentração de pacientes, a concentração de profissionais e a concentração de recursos tecnológicos num único local faz com que esse local se modifique em relação ao restante da comunidade e que tenha em si mesmo determinados riscos produzidos por essas modificações. Então, além da minha intervenção, por exemplo, do acesso venoso, eu tenho um local que é um local especial, onde as pessoas vêm com infecções, onde elas usam antibióticos de última geração para infecções que não puderam ser combatidas na comunidade. E onde, ao fazer isso, eu seleciono uma flora cada vez mais resistente a antibióticos. E isso também impõe um risco a quem vem de fora. A substituição, por exemplo, de uma flora comunitária por uma flora altamente resistente a antibióticos. Portanto, sim, o hospital é um local de risco. Ele é um local de determinados riscos que se agregam aos riscos dos quais o paciente já é portador com sua doença e que tem como único objetivo modificar o risco do paciente de uma grande incapacidade ou de vir a morrer. Ou seja, na verdade é um jogo de risco-benefício. Eu imponho o indivíduo a um novo risco que eu reputo menor e mais vantajoso para ele do que aquele do qual ele já é portador, quando entra no hospital. Ainda que eu saiba que ele tem uma chance de desenvolver uma infecção hospitalar, quando eu introduzo uma cânula ou uma agulha para um acesso venoso, eu sei que essa probabilidade de uma infecção hospitalar é menor, significativamente menor, que a dele evoluir para a morte se ele entrar com uma pneumonia nesse hospital, que já foi tentado tratar na comunidade e que resistiu a 1, 2, 3 antibióticos. Ou que eu estou frente a alguém muito debilitado que não pode tomar o antibiótico pela via oral e eu preciso introduzir ela pela veia. Eu sei que se eu não fizer nada, esse indivíduo vai evoluir inevitavelmente para a morte. Eu trago ele para dentro do hospital, assumo um determinado risco nessa intervenção, na expectativa de que o risco que eu estou assumindo e estou impondo a ele é mais vantajoso que o risco de nada fazer. Certo? Isso nos remete a toda uma discussão dentro, por exemplo, da responsabilidade civil pelos serviços prestados dentro de um hospital, que hoje tem cada vez mais
respondido em relação a esses serviços de forma objetiva, naquilo que lhe compete, que são os serviços de hotelaria, o suporte à assistência médica, o suporte ao trabalho do profissional médico, a oferta de medicamentos, de pessoal especializado para cuidar do paciente. Cada vez mais os hospitais têm sido imputados a partir da perspectiva do risco inerente ao negócio. O problema é que essa perspectiva, ela coloca o hospital como um negócio qualquer, como um serviço que simplesmente é ofertado no mercado a partir do interesse de quem investe no negócio. Mas essa é apenas uma das perspectivas desse negócio. A outra perspectiva é que se eu tenho um empreendimento cujo risco me impõe a possibilidade de vir a ter prejuízo por exemplo, o que pode ser compreendido como defeito na prestação de serviços, eu fecho o meu negócio. É o meu negócio. E a opção de adquirir os serviços que eu presto são voluntárias. Portanto, eu não tenho nenhum motivo para ter um negócio cuja probabilidade de me dar prejuízo é maior do que a probabilidade de me dar lucro e que as pessoas aderem voluntariamente ao serviço que eu presto. O problema é que o hospital não é um negócio qualquer. Eu não posso simplesmente fechar o hospital porque ele tem uma probabilidade maior de dar prejuízo para o seu dono. Hospitais são instituições que, antes de serem um bom negócio para quem os detém, são uma necessidade social. O empresário não pode simplesmente fechar o hospital. Ainda que isso seja em tese possível, na prática o que nós vemos não é isso. As mobilizações das comunidades são muito grandes contra o fechamento de hospitais e o que, em regra geral, a gente vê é que os hospitais apenas mudam de dono, ou seja, o risco inerente ao negócio continua porque ele não é um negócio como qualquer outro, ele é um negócio que a sociedade precisa dele. Eu não posso abrir mão desse risco, eu não posso abrir mão da necessidade que eu tenho de fazer o uso de algo que diminua o risco com o qual eu entrei lá. E por outro lado, se a intervenção sobre a saúde do paciente é sempre uma probabilidade, excetuada a imperícia, a imprudência ou a negligência na prestação dos serviços, não dá para se falar em defeito na prestação de serviço. Porque diferente de um liquidificador, em que eu espero que ele funcione, que ele ligue as lâminas e funcione, num hospital eu espero melhorar, mas a expectativa não é a mesma. Há uma grande probabilidade, quando eu entro no hospital, já há uma grande probabilidade de um evento adverso. Portanto, a responsabilidade objetiva ao hospital, quando ele tem que comprovar que não houve defeito na prestação do seu serviço, ou seja, não houve imprudência, imperícia ou negligência, e em face de se lidar com um conjunto de fatores desconhecidos, na grande maioria das vezes resta impossível. E se resta impossível, como então eu vou continuar mantendo instituições que são de interesse social se eu não tenho como provar que não houve defeito na prestação de serviços porque eu desconheço o conjunto de fatores que produziram aquele resultado? Discussão complicada que remete a outras aulas e outras situações e que não dá para esgotar neste tema.
Apenas recapitular que o hospital é um local em que nós trocamos riscos dos indivíduos, que agrega suas próprias probabilidades de ocorrência de evento adverso e que tem como propósito produzir uma relação risco-benefício que seja vantajosa para o paciente. Portanto, sim, o hospital é um local onde coisas novas, probabilidades novas de eventos adversos se agregam e que nós temos que ter isso em mente cada vez que alguém se dirige ao hospital, mesmo quando se pretende submeter a uma cirurgia eletiva considerada de baixo risco e voluntariamente escolhida. Acho que era isso, de hospital como local de risco é isso.